Monte Erebus, batizado em homenagem ao deus grego da escuridão, filho do caos. Este vulcão coberto de gelo domina as águas geladas da Antártida há tanto tempo quanto se lembra. Mas por seu isolamento extremo, poucas pessoas o viram. Mas e se você pudesse ver essa maravilha magnífica do conforto de um assento de avião, com uma taça de champanhe na mão? Foi isso que a Air New Zealand prometeu a seus clientes desde janeiro de 1977, para derrubar as barreiras da última fronteira e democratizar a Antártica. E essa foi uma ideia que acabaria no fim em horror. A Air New Zealand propôs pela primeira vez operar voos turísticos comerciais para a Antártica já em 1969. A ideia era usar aviões DC-8 para levar turistas da Nova Zelândia à estação McMurdo, base de pesquisa americana, e trazê-los de volta. Essa ideia avançou muito na fase de planejamento, mas no final ela foi engavetada porque era simplesmente caro demais pousar em McMurdo para reabastecer. Os DC-8 da companhia aérea gastavam muito combustível e não conseguiam fazer a viagem de ida e volta sem escalas. Mas a ideia nunca desapareceu completamente. Em vez disso, ela apenas ficou engavetada por alguns anos, até que, em 1976, quando a companhia aérea australiana Qantas anunciou que em breve começaria a Fusuma a fazer voos panorâmicos sem escalas para a Antártica. Nessa época, a Air New Zealand havia adquirido uma frota de novos DC, 10 de 3 motores, que tinham um alcance muito melhor do que os DC-8 e, portanto, eram capazes de voar até McMurdo e voltar sem escalas. Agora, esse não seria um voo comercial comum. Na verdade, era algo que nenhuma companhia aérea havia tentado fazer antes. Veja, passeios panorâmicos envolvem muitos fatores que nós pilotos normalmente não precisamos considerar. Como o objetivo desses voos não é transportar passageiros do ponto A ao B com segurança e eficiência, mas sim entretê-los. Um voo panorâmico pode, portanto, envolver voar em baixa altitude para proporcionar aos passageiros uma boa visão da paisagem e muita navegação visual. Pilotar o avião manualmente usando referências visuais, algo raro em operações regulares de companhias aéreas. Isso também exige manter condições meteorológicas visuais, ou VMC, em vez de voar pelas nuvens sob regras de voo por instrumentos, como fazemos atualmente. Fazer isso em um Twin Otter sobre o Grand Canyon é uma coisa, mas fazer isso em um DC-10 sobre a Antártica é um jogo completamente diferente. Veja, nos anos 1970, muito do território antártico não estava mapeado e as altitudes das montanhas eram imprecisas ou desconhecidas. Além disso, raramente havia auxílios à navegação, como radiobalizas ou radares de controle de tráfego aéreo. Mas a Air New Zealand tinha uma solução para isso. Uma das principais melhorias do DC-10 foi o Sistema de Navegação Inercial, ou INS. Esse era um sistema embarcado que usava um conjunto de 3 giroscópios redundantes para medir o movimento do avião no espaço tridimensional, permitindo calcular a posição da aeronave em tempo real. Ao programar coordenadas geográficas no INS antes do voo, o modo navegação do piloto automático poderia então se acoplar ao INS para guiar a aeronave por toda a rota, sem qualquer intervenção do piloto. Isso, desde que os pilotos tivessem inserido corretamente as coordenadas das posições de estacionamento do avião antes da partida. Esse sistema de navegação era realmente bastante preciso, pelo menos para a época, com uma taxa máxima de desvio de pouco mais de 1 milha náutica por hora, e geralmente muito menos do que isso. Ele também era capaz de se calibrar, verificando sua posição calculada em relação aos sinais de rádio faróis em terra, como os VORs. Se houvesse, claro, e se não, ainda assim ele era preciso. Assim, a Air New Zealand podia programar o INS com toda a rota do voo antes, garantindo que o DC-10 pudesse voar com segurança por toda a rota turística, mesmo sem contato visual dos pilotos com o terreno. Com isso, a Air New Zealand enviou seus planos para aprovação à Divisão de Aviação Civil da Nova Zelândia, ou CAD, que rapidamente aprovou, e desde o início de 1977 começaram a operar esses voos nas seguintes rotas recorrentes:
Partindo de Auckland, o avião seguiria primeiro para o sul, via Ilha Sul, depois para as Ilhas Auckland até as Ilhas Balleny, na costa da Antártica. Isso antes de inclinar para sudeste, cruzando o Cabo Adare, em direção ao espetacular Cabo Hallett, onde enormes montanhas irregulares se erguem diretamente em fiordes repletos de iceberg. A partir daí, a rota então virava novamente para o sul, seguindo a costa da Terra Vitória em direção à Ilha Ross, onde fica o Monte Erebus, além da estação McMurdo dos Estados Unidos e a base Scott da Nova Zelândia. Entre a Ilha Ross e o continente, existe o Estreito de McMurdo, geralmente parcialmente congelado, até no verão, e que vai desempenhar um papel realmente importante nesta história. Após sobrevoar uma cabana histórica de Roberto Falcão Scott, os voos fariam a curva sobre o Estreito de McMurdo e seguiriam ao norte, passando por McMurdo, vales secos, que são um dos desertos mais áridos e inóspitos do mundo. A rota, então, seguiria de volta para o Cabo Hallett, depois ao norte passando pelas Ilhas Campbell até Christchurch, onde uma nova tripulação assumiria e reabasteceria a aeronave para o curto trecho de volta a Auckland, completando o circuito. E todo esse voo fantástico estava calculado para durar aproximadamente 11 horas. A bordo, os passageiros teriam serviço de refeição contínuo com champanhe de cortesia. Exploradores famosos da Antártida usavam o sistema de PA para comentar ao vivo sobre as paisagens deslumbrantes vistas pelas janelas. A Air New Zealand também deliberadamente deixava cerca de 2 dúzias de assentos vagos nos voos para facilitar que os passageiros se movimentassem e tirassem fotos. Pilotos incentivavam passageiros a visitar a cabine para ver a paisagem e conhecer o DC-10, se eles tivessem curiosidade. Agora, se você acha que isso parece incrível, bem, era mesmo. Os 2 primeiros voos receberam avaliações incríveis, com passageiros relatando que mal podiam esperar para fazer tudo de novo. Assim, a Air New Zealand obteve aprovação para operar 5 voos no final de 1977, mais 4 em novembro de 1978 e outros 4 em novembro de 1979. E isso nos leva ao voo de 28 de novembro de 1979, o último desses voos aprovados. Havia rumores de que esse poderia ser o último voo para a Antártica, devido ao aumento dos custos de combustível. A concorrência entre pilotos da Air New Zealand por essas vagas era intensa, e geralmente elas iam para pilotos experientes ou da gerência. Mas não neste caso. O comandante do último voo panorâmico, Tango Echo 901, era um piloto de 45 anos, com 11.150 horas de voo, sendo 2.872 no DC-10. Então ele era bastante experiente, mas não tanto quanto alguns dos outros pilotos que ele superou, para conseguir a vaga. Agora, isso pode ter ocorrido porque ele era visto pelos colegas como um piloto muito meticuloso, consciencioso e um excelente colega de trabalho. Seu segundo em comando seria um primeiro oficial de 37 anos, com mais de 7.900 horas de voo, incluindo mais de 1.300 no DC-10. E devido à duração do voo, ele também contava com o apoio de um primeiro oficial de descanso de 39 anos. A tripulação tinha um engenheiro de voo principal e um de descanso, com mais de 10.800 e 6.400 horas, respectivamente. Mas vale ressaltar aqui que o único desses tripulantes que já havia voado para a Antártida antes era o engenheiro de voo principal. E isso seria algo que mais tarde se tornaria um ponto sensível. Veja bem, segundo as regras da Air New Zealand, pilotos que voavam para áreas como a Antártida precisavam já ter feito o trajeto ao menos uma vez sob supervisão. Antes que pudessem voar para lá, como piloto em comando, o que este comandante aparentemente não havia feito, o CIA havia dispensado esse requisito a pedido da Air New Zealand, que considerou desnecessário, já que os voos nem sequer pousariam na Antártida de qualquer forma. Mas depois ficou claro que o pessoal dos Estados Unidos na base McMurdo não ficou muito impressionado com isso. Os pilotos deles tinham que voar uma temporada inteira na Antártida antes de assumir comando. Então, alguns deles achavam que a Air New Zealand estava sendo bastante imprudente ao enviar pilotos sem nenhuma experiência na Antártida. O que eu acho um ponto justo,
considerando que esses voos poderiam ter que fazer navegação visual em um ambiente potencialmente muito perigoso, com muitos desafios específicos da Antártida. Agora, se você está indo para a Antártida, ou talvez para outro lugar nas férias, eu imagino que a última coisa que você quer é se preocupar em perder contato com amigos e familiares ou desperdiçar seu tempo de férias, procurando por chips locais para evitar taxas absurdas de roaming. Ficar conectado no mundo de hoje deveria ser simples, acessível e sem complicações. E agora, graças ao patrocinador de hoje, Holafly, finalmente é assim. Nova assinatura eSIM Holafly. Os planos da Holafly mantêm você conectado em mais de 160 países com configuração simples. Trocar o SIM ao cruzar fronteiras não é mais necessário, sem cobrança e surpresa de roaming ao voltar para casa. Só dados instantâneos e confiáveis onde você estiver. Há 2 planos mensais disponíveis. O plano Lite, com até 25 GB ideal para mensagens, ligações e fotos das férias. Ou o plano ilimitado, ideal para longas chamadas de vídeo, trabalho remoto ou criação de conteúdo em movimento. Os 2 planos renovam mensalmente e automaticamente, garantindo que você sempre tenha dados. Ao voltar para casa, você pode pausar sua assinatura e reativá-la na próxima viagem. Configuração simples feita uma vez só. Crie sua conta, escolha o plano e receba os detalhes do eSIM na sua caixa de entrada imediatamente. E o melhor de tudo é que você pode manter seu número original, não importa para onde esteja viajando. Então, para começar, escaneie este QR Code ou acesse esim.holafly.com/planos para 10% de desconto, tanto nos planos mensais quanto anuais, quando você usar o código MENTUR no checkout. Obrigado, Holafly, por patrocinar este vídeo. De qualquer forma, no dia 9 de novembro, 19 dias antes do voo desta história estar programado para acontecer, todos os pilotos designados para esta rota participaram de uma reunião conduzida pelo responsável da unidade de autorização de rotas da Air New Zealand. E isso acabaria se tornando um momento crucial. Mas antes que possamos mergulhar totalmente nisso, preciso explicar rapidamente como a investigação desse acidente foi conduzida, porque há muita controvérsia sobre exatamente o que aconteceu e o que foi dito nesse briefing, e na verdade em quase todos os outros aspectos desse voo também. Em termos bem básicos, a investigação inicial de segurança foi feita pelo Gabinete de Investigação de Acidentes Aéreos da Nova Zelândia, ou OAAI, sob liderança do inspetor-chefe Ron Chippendale. Mas o OAAI não tinha muita experiência institucional então. E como essa investigação se arrastou, logo ficou claro que uma investigação mais ampla também seria necessária. Por isso, o primeiro-ministro da Nova Zelândia nomeou o juiz Peter Mann como única pessoa da Comissão Real de Inquérito, que teria o poder de convocar testemunhas, fazer interrogatórios, coletar provas e, em última análise, chegar a conclusões sobre o que realmente aconteceu, por quê e, principalmente, quem foi o responsável. Agora, essas 2 investigações acabaram chegando a conclusões marcadamente diferentes, não apenas sobre as causas do incidente, mas também sobre alguns dos fatos básicos do que realmente aconteceu. À medida que avançamos, mostrarei mais detalhes, mas, por enquanto, você só precisa saber que, quando eu me referir ao relatório Chippendale, estou falando das conclusões da investigação inicial do OAAI, e quando eu me referir ao relatório Marrom, estou falando das conclusões da Comissão Real de Inquérito. De qualquer forma, vamos voltar para aquele briefing. O objetivo principal desse briefing era familiarizar as tripulações com os procedimentos especiais de navegação em grade abaixo de 60 graus de latitude sul. Agora, também incluía informações sobre a área de destino, como um vídeo sobre procedimentos e geografia, além de um exercício de simulador de 45 minutos, mas esse exercício não incluía nenhum relevo, já que o simulador não suportava isso. Então, era realmente apenas para praticar a navegação em grade. No briefing, os pilotos também receberam várias impressões e documentos, incluindo os mapas de navegação usados por aeronaves militares em McMurdo, um mapa aproximado da rota, apenas para fins ilustrativos, e uma lista das coordenadas que seriam programadas no INS antes do voo. Mas algo que não foi fornecido
eram mapas topográficos mostrando a rota exata do INS em relação ao terreno, e esse assunto nem sequer foi discutido. Além disso, os materiais em vídeo e impressos também afirmavam que as altitudes mínimas seguras em VMC eram 16.000 pés até a estação McMurdo, permitindo descida a 6.000 pés, sob orientação do ATC de McMurdo. Mas esse não era um mínimo regulamentar. Os regulamentos da Nova Zelândia exigiam apenas 500 pés de separação do terreno em condições meteorológicas visuais. Então, na verdade, essa era uma política interna da Air New Zealand, que havia sido aprovada pelo CAD quando a agência autorizou esses voos para a Antártica. Vários pilotos que fizeram esses voos depois disseram ao juiz Mahon que no briefing de rota foi informado que poderiam descer até 1.500 pés, desde que tivessem autorização do ATC de McMurdo. Mas os pilotos que ocupavam cargos de gestão na Air New Zealand negaram que qualquer permissão desse tipo já tivesse sido concedida. Esse foi o primeiro de muitos casos de desconexão entre pilotos regulares e a administração, revelada depois na Comissão Real de Inquérito de Mahon. Então talvez você deva começar a acompanhar essas coisas, mesmo que só em segundo plano. Agora, várias áreas importantes não foram abordadas neste briefing de rota, como as bases das altitudes mínimas e a relevância da rota de voo militar mostrada no mapa de McMurdo. Quais condições de emergência exigiriam um pouso na pista de gelo de McMurdo e se havia algum fenômeno visual ou meteorológico peculiar, exclusivo da Antártida, que pudesse ser relevante para a operação. A investigação Mahon revelou que os controladores de McMurdo não foram informados das altitudes mínimas dadas às tripulações, e a Air New Zealand não consultou a Marinha dos Estados Unidos da América sobre as melhores aproximações a McMurdo. Os controladores de McMurdo não sabiam que deveriam fornecer vetoração radar para descidas até 6.000 pés ao sul da estação. Segundo o relatório Mahon, os controladores dos Estados Unidos da América provavelmente não aprovariam isso, pois o radar ao sul da estação era praticamente inexistente. Na verdade, nenhum voo para a Antártica usou aquela descida por radar, por motivos que explicaremos depois. Mas tudo isso só exemplifica a falta de planejamento e coordenação adequados por parte da Air New Zealand quando se tratava desses voos. E isso foi algo que tanto o relatório Chippendale quanto o relatório Mahon apontaram posteriormente. De qualquer forma, após anotarem durante a instrução e estudarem em casa, os poucos pilotos selecionados aguardaram o grande dia. Por fim, em 28 de novembro, os tripulantes chegaram cedo e animados ao aeroporto de Auckland, descansados após alguns dias de folga. O deck-ten deles, com 5 anos, funcionava perfeitamente e brilhava no pátio, conforme indicava a documentação de despacho. Boas condições meteorológicas durante o trajeto à Antártica. O tempo na Antártica variou de bom a regular, com céu claro, próximo ao Cabo Hallett. Transição para nuvens fragmentadas a encobertas a 3.000 pés perto da estação McMurdo, mas com visibilidade acima de 40 milhas sob as nuvens, apesar de chuviscos de neve esparsos. Assim, os 5 tripulantes prepararam a aeronave, enquanto 15 comissários supervisionavam o embarque dos 237 passageiros e o serviço de bordo. Comentarista. O comentarista seria Sir Edmund Hillary, o primeiro a escalar o Everest, mas desistiu para fazer uma turnê de palestras nos Estados Unidos da América. Assim, o comentarista passou a ser Peter Mulgrew, famoso montanhista e explorador que acompanhou Hillary em grandes expedições ao Himalaia e à Antártida. E enquanto ele animava os passageiros, a tripulação de voo começou a programar a rota de navegação do INS em direção à Antártida. Normalmente, esses dados de rota de navegação seriam inseridos diretamente no computador de navegação usando uma fita cassete. Mas como esse era um voo não regular, as coordenadas de cada ponto de passagem precisaram ser inseridas manualmente e depois conferidas. O processo ocorreu sem problemas e, às 8h17, o voo TE-901 taxiou e decolou de Auckland, seguindo para o sul sobre a Nova Zelândia e o Grande Oceano Austral. Após sair do espaço aéreo da Nova Zelândia, os pilotos ativaram o modo navegação do piloto automático e seguiram a rota do sistema de navegação inercial
passando pelas Ilhas Auckland e depois, ao sul, até as Ilhas Baleine. Conforme programado, o gravador de dados de voo registrava qualquer atualização manual das coordenadas no computador de navegação. Segundo o relatório Mahon, nenhuma atualização foi feita. E isso provavelmente significava que o avião estava na rota, em relação a pontos de referência identificáveis ao passar pelas Ilhas Baleine, e que o desvio do INS provavelmente estava próximo de zero. Em algum momento mais à frente do voo, ao se aproximarem do Cabo Hallett, no continente antártico, os dados do gravador de dados de voo mostraram que o comandante desativou o modo navegação e ajustou levemente a rota usando o modo de seleção de proa do piloto automático. Provavelmente, isso foi feito para dar aos passageiros melhor vista das montanhas e geleiras espetaculares da região. Após passar o cabo, o comandante reativou o modo navegação e retomou a rota, sem ajustes manuais para compensar o desvio. Neste momento, não havia sinais de nenhum problema. O tempo estava ótimo, quase sem nuvens, e os passageiros aproveitavam a comida excelente e os comentários como anunciado. À medida que o voo prosseguia, quase diretamente para o sul pela costa, seguindo a rota navegação, a tripulação logo fez contato por rádio com a Base Scott, na Ilha Ross. E, como era costume nesses voos, eles então transmitiram a comunicação pelo sistema de alto-falantes, contando piadas para entreter os passageiros. Nesse momento, a tripulação também teria feito um briefing de descida antes da aproximação para a altitude mais baixa, para o passeio panorâmico em McMurdo. O gravador de voz do cockpit registrou apenas os 30 minutos finais do voo, então não sabemos ao certo o que foi dito antes. Mas quando o CVR começou a gravar às 13h17, foi possível ouvir o comandante dizendo: "Acho que vamos começar a descer um pouco mais cedo aqui." Esse comentário provavelmente indicava uma pequena mudança de planos em relação ao briefing anterior, talvez devido a alguns relatos que eles haviam recebido de que a base das nuvens havia diminuído de 3.000 para 2.000 pés na área à frente. Agora, o voo ainda estava em condições visuais neste momento, mas as áreas de nuvens à frente provavelmente já eram visíveis à distância. Então, o primeiro oficial agora chamou o centro de controle de área de McMurdo, conhecido como Mac Center, usando rádio alta frequência de longo alcance, para solicitar mais informações. O Mac Center respondeu dizendo que as condições na área ainda estavam nubladas a 2.000 pés, com visibilidade abaixo das nuvens de 40 milhas e pancadas de neve esparsas. O copiloto agradeceu por isso e então solicitou autorização para a descida, que foi rapidamente concedida pelo Mac Center, autorizando-os a descer até 18.000 pés. O controlador também informou sobre aberturas nas nuvens entre 70 e 500 milhas náuticas a noroeste da estação. O comandante agora disse: "Não parece muito promissor, não é?" Ao que o copiloto e o engenheiro de voo concordaram. Mas naquele momento, o centro Mac enviou a seguinte mensagem: "Entendido. Em um raio de 40 milhas de McMurdo, temos um radar que pode guiá-los até 1.500 pés por vetoração. Câmbio. Foi uma oferta para guiar o voo abaixo de 2.000 pés, onde a visibilidade permitiria mostrar belas paisagens aos passageiros." Os pilotos, portanto, aceitaram imediatamente essa oferta e o comandante logo usou o sistema de PA para informar aos passageiros que fariam uma descida, guiada por radar, para ficarem abaixo das nuvens e aproveitarem melhor o passeio. Após saber que o avião estava atualmente a 114 milhas de McMurdo, o centro Mac pediu que tentassem fazer contato pelo rádio VHF, que é uma fonte mais clara e confiável do que o alta frequência, mas também tem alcance menor. Veja, por ter comprimento de onda maior, o rádio alta frequência ricocheteia na ionosfera para alcançar além de obstáculos e do horizonte. Mas o rádio VHF não consegue fazer isso agora. Teoricamente, o voo 901 deveria estar bem dentro do alcance do rádio VHF neste ponto. Quando o copiloto chamou o controlador, não teve resposta. Depois, tanto Chip and Dale quanto Mahon descobriram que havia um motivo muito bom para isso. O Monte Erebus estava se erguendo no caminho, bloqueando os sinais, mas os pilotos não pareciam perceber isso. E como agora eles planejavam descer para 1.500 pés na rota de navegação,
aparentemente voando diretamente em direção a essa montanha gigante? Isso levantou uma questão crucial. Os pilotos realmente sabiam o destino da rota de navegação? Isso era algo que acabaria dividindo tanto as investigações quanto a Nova Zelândia. Veja bem, acontece que o último ponto de navegação da rota havia sido alterado às 2 horas da manhã, no dia deste voo, apenas 6 horas antes da decolagem, e ninguém havia informado a tripulação. Como isso aconteceu é uma história complicada e controversa, que nos leva ao início do planejamento desses voos à Antártica. Então fique comigo. A maneira como uma rota de navegação sistema de navegação inercial normalmente é feita é conectando as coordenadas dos auxílios à navegação baseados em solo, para fornecer alguma redundância. Portanto, se o sistema de navegação inercial falhasse, esses auxílios à navegação poderiam substituí-lo, mas nesse caso, isso não foi feito. Os únicos auxílios à navegação nessa região eram um rádio-farol não direcional, um NDB, localizado na estação McMurdo, além de um TACAM próximo, que é basicamente um VOR militar com um DME, ou equipamento de medição de distância, colocalizado. O DC-10 não tinha TACAM, mas podia usar o DME e o NDB se preciso. Os mapas da área também incluíam alguns outros conjuntos de coordenadas conhecidos, como a localização de Williams Field, a pista de gelo em McMurdo. Nos 2 primeiros voos à Antártica em 1977, a seção de navegação da Air New Zealand escolheu as coordenadas de Williams Field como ponto de retorno da rota. Quando decidiram criar um plano de voo computadorizado permanente ainda naquele ano, acharam melhor mudar o ponto final para o NDB, em vez disso, como disse, por redundância. Segundo o navegador-chefe da Air New Zealand, ele criou a nova lista de coordenadas do zero, usando uma planilha que ainda trazia Williams Field como último ponto de passagem. Assim, as coordenadas do NDB não foram inseridas. Ele afirmou que, ao inserir os dados, digitou a longitude do ponto de passagem como 164 graus 48 minutos leste, em vez de 166 graus 48 minutos. Isso acabou movendo o ponto final, 25 milhas a oeste de Williamsfield, para o meio do McMurdo Sound. Ele revisou visualmente seu trabalho, mas não notou o erro, que acabou sendo usado em 12 voos seguintes sem ser percebido. Agora, o motivo de ninguém ter percebido provavelmente foi porque a maioria dos voos para a Antártica encontrou boas condições meteorológicas nessa área. Os pilotos geralmente desviavam da rota para voar visualmente e fazer turismo. Então, ninguém seguia até o fim para ver onde a rota realmente terminava. E mesmo que alguém tivesse notado essa rota supostamente errada que todos estavam usando, isso parecia perfeitamente razoável. Veja, se traçar uma linha reta do Cabo Hallett até o ponto de passagem errado, essa linha levaria a aeronave pelo meio do Estreito de McMurdo, ou seja, sobre água plana e gelo marinho, bem longe de qualquer terreno elevado. Isso também daria aos passageiros uma ótima vista do Monte Erebus, a leste, e das montanhas da Terra Vitória, a oeste. Então essa foi a história que o navegador-chefe contou à comissão de inquérito Marrom, mas a crença pessoal do juiz Marrom era de que a seção de navegação, na verdade, havia movido o ponto final para esse local de propósito. Se você traçar uma linha reta do Cabo Hallett ao NDB de McMurdo, a rota do voo passaria diretamente sobre o cume do Monte Erebus, com 12.450 pés de altura, o que não faz muito sentido por vários motivos. Primeiro, isso teria impossibilitado que os passageiros realmente vissem o Monte Erebus, e também teria feito com que o avião passasse por uma sombra de rádio VHF e radar ao norte das montanhas, como já vimos. Além disso, na altitude mínima da Air New Zealand, de 16.000 pés nesse setor, a rota de voo poderia expor a aeronave a perigos vulcânicos, como colunas de vapor, fumaça e rochas de lava lançadas a milhares de pés de altura. E não era só um perigo teórico. Registros mostram que o Monte Erebus entrou em erupção de 2 a 10 vezes por dia na maior parte dos anos 1970. Então, na visão do juiz Marrom, a Air New Zealand não poderia ter pretendido que aquela fosse a rota de voo correta, principalmente
quando seria mais fácil voar até o ponto de referência considerado incorreto. E essa não foi a única inconsistência que o juiz Mahon encontrou. De acordo com seu relatório, um gráfico havia sido elaborado mostrando a rota de voo terminando no ponto de referência incorreto. O gráfico foi entregue às tripulações desses voos. Em 1978 e possivelmente em 1979, o relatório de Chippendale dizia que um diagrama com a rota direta ao rádio-farol não direcional de McMurdo foi entregue à tripulação do voo 901, mas a investigação de Mahon não encontrou nenhuma evidência de que esses pilotos tenham visto esse mapa. E mesmo que tivessem, esse mapa ainda não mostrava nenhum relevo na área. A rota com esse ponto de passagem incorreto também foi usada na impressão entregue à tripulação do voo 901 na reunião de instrução mencionada antes. Mas então algo aconteceu. Em um desses voos, em 14 de novembro, o comandante acabou sobrevoando o Tacan, enquanto olhava para o visor de erro de desvio lateral, que basicamente mostra a diferença entre as coordenadas atuais e a rota de navegação. E ele ficou surpreso ao ver que o erro indicado era de 27 milhas náuticas, já que ele achava que o voo deveria estar praticamente em cima. Agora, ele não considerou isso um erro, pois sabia que o ponto final sempre ficava no centro do Estreito de McMurdo. Deve ser só uma questão do plano de voo. Ele acreditava que os futuros pilotos deveriam ser avisados de que o ponto final não era realmente na estação, como informado. Então, depois que ele pousou, ele ligou para o gerente de operações de linha da frota do DC-10 e sugeriu isso a ele. Segundo o depoimento do comandante, ele temia que os pilotos interpretassem a distância como erro de deriva do INS, o que considero razoável. Mas o gerente de operações de linha disse à investigação Mahon que interpretou mal essa ligação. Ele pensou que o comandante queria mover o ponto final do NDB para o Tacan, o que era algo totalmente diferente. Veja, a Marinha dos Estados Unidos da América anunciou recentemente que retiraria o NDB de serviço e não o manteria mais. O gerente de operações de linha tinha bons motivos para acreditar que o NDB não deveria mais ser usado como ponto final. Provavelmente por isso, ele decidiu apenas mover as coordenadas do ponto final para o Tacan, mas ele não conferiu onde estavam as coordenadas do ponto final. Antes disso, e como ele não fazia ideia daquele erro de digitação anterior, ele achava que as coordenadas sempre estiveram no NDB, que ficava a Chiba, apenas cerca de 2 milhas do Tacan, ou seja, o impacto no plano de voo seria mínimo. O que ele não percebeu foi que essa mudança deslocaria o ponto de passagem final em 27 milhas náuticas, alterando a rota do voo e gerando grandes implicações. Essa alteração foi feita às 2 da manhã de 28 de novembro e incluída na lista de coordenadas entregue aos pilotos mais tarde, que então as inseriram manualmente no sistema de navegação inercial. Mas como todos achavam que a rota do voo tinha sido alterada em apenas 2 milhas, ninguém se preocupou em avisar a tripulação. Como já mencionei, o juiz Mahon não acreditou muito nessa história. Ele achava que a rota-navegação sempre deveria passar pelo Estreito de McMurdo. Então, em vez disso, ele suspeitava que a seção de navegação havia alterado o ponto final para o Tacan, porque o CAD estava prestes a publicar uma nova carta de navegação do ROSC, que iria incluir a rota do voo da Air New Zealand nela. O plano original para o voo à Antártica, que havia sido aprovado pelo CAD, listava o NDB como o último ponto de passagem, e Mahon acreditava que, em vez de buscar a aprovação do CAD para usar esse ponto de passagem no Estreito de McMurdo, a companhia aérea só usou esse ponto informalmente e o mudou de volta ao perceber que o CAD descobriria. Então, Mahon concluiu que, devido a alguma falha de comunicação, a seção de navegação simplesmente esqueceu de informar os pilotos. Ele considerava essa explicação bem mais plausível do que a improvável série de erros que descrevi antes, que ele achava ter sido criada só para encobrir quem não avisou os pilotos da mudança. Nunca saberemos ao certo agora. Durante a investigação inicial do OAAI, o inspetor-chefe Chippendale só descobriu sobre essa mudança na rota de navegação vários meses após o início da apuração. E quando a mídia teve acesso a essa informação, a Air New Zealand simplesmente negou tudo.
Mas isso definitivamente aconteceu, e Chip 'n Dale ficou então com a dúvida se a tripulação sabia ou não para onde a rota de navegação os levaria. Em seu relatório, ele mencionou vários fatores que poderiam ter dado à tripulação a impressão de que a rota de navegação descia por o Estreito de McMurdo e parte dos materiais de instrução. No relatório, ele também escreveu que não havia evidências de que eles foram induzidos ao erro pela falha no plano de voo durante a instrução. Agora, essa conclusão não faz sentido nenhum para mim, e na época também não fez sentido para muita gente. A esposa do comandante e suas duas filhas mais velhas testemunharam ao juiz Marrom que elas viram o comandante fazendo marcações em um atlas e em um mapa topográfico na noite anterior ao voo, e que ele levou esses mapas com ele para o avião. Marrom acreditava que, sem um mapa topográfico da rota navegação na instrução, o comandante decidiu criar o seu próprio, marcando as coordenadas recebidas em um mapa apropriado. Mas lembre-se, a impressão dos pontos de passagem dada durante a instrução ainda trazia aquele ponto final estranho, supostamente incorreto, no meio do Estreito de McMurdo. Portanto, muito provavelmente, a rota que o comandante havia desenhado tão meticulosamente em seu mapa não era a mesma rota que foi realmente programada no INS, e seria muito improvável que ele percebesse que um único dígito havia mudado enquanto digitava manualmente essas coordenadas, se é que foi ele mesmo quem fez isso. Além de tudo isso, até o Cabo Hallett, a rota de navegação teria sido exatamente a mesma que ele havia traçado. E a ausência de desvio durante o voo teria aumentado ainda mais sua confiança na precisão dela. Ele sabia, por conversar com outros pilotos, que todos os voos, desde 1977, passaram pelo meio do Estreito de McMurdo. Assim, o juiz Marrom concluiu que o comandante provavelmente acreditava que a rota navegação o levaria por esse caminho, e absolutamente não por cima do Monte Erebus. Pilotos, especialmente da gerência da Air New Zealand, argumentaram que, como comandante, ele devia saber exatamente onde estava e para onde ia. O que é tecnicamente verdade, mas acho extremamente injusto nesse caso. Veja bem, embora fosse tecnicamente possível descobrir essa rota navegação alterada, conferindo as coordenadas geográficas reais da aeronave com o mapa que o comandante tinha, era improvável que ele fizesse isso, pois acabara de verificar em Cape Hallett e não encontrou desvios significativos. E por que o voo dele seria diferente de todos os outros voos que já tinham feito essa rota? Então, na realidade, havia pouquíssimas chances de que ele descobrisse esse erro, a menos que visse um ponto de referência ou algo que indicasse claramente onde estavam. Mas lembre-se, ele nunca foi à Antártica antes. A instrução não tinha incluído nenhuma foto do terreno nessa área, e o Monte Erebus, à frente deles, provavelmente estava completamente coberto por nuvens de qualquer forma. De volta ao voo 901, a tripulação ainda estava tentando fazer contato com a torre de controle em McMurdo, conhecida como Torre Ice. Lembre-se, o Centro Mac tinha prometido a eles uma descida por radar até 15 pés, mas era a Torre Ice que tinha o radar de fato. Então, eles eram os únicos que podiam aprovar isso. Porém, a Torre Ice não tinha um rádio HF, apenas um VHF, e os pilotos, portanto, passaram um bom tempo tentando entrar em contato com eles, sem sucesso. Sabemos que isso era por causa da sombra de sinal do Monte Erebus, mas os pilotos provavelmente não se preocupavam com a falta de contato. Eles sabiam que o alcance das frequências VHF de McMurdo era bastante variável dependendo das condições externas, então provavelmente, agora, assumiram que era isso que estava causando o problema. Enquanto isso, passageiros visitavam a cabine de comando e conversas entre eles. Tripulantes de folga e o comentarista eram ouvidas ao fundo no gravador de voz. Isso durou cerca de 10 minutos até as 13 horas e 31 minutos, quando o comandante disse: "Acho que vou precisar fazer uma órbita de espera." Depois, houve uma resposta ininteligível e ele disse: "Na verdade, está limpo aqui fora se descermos." Em seguida, instruiu o copiloto a chamar o Centro Mac no HF e pedir mais descida, pois já tinham contato visual com o solo e poderiam fazer órbita de espera se necessário. O comandante provavelmente quis dizer que, mantendo contato visual com o solo,
poderia descer abaixo das nuvens sem radar e sem contatar a torre de gelo. Nesse momento, eles estavam voando sobre uma camada de nuvens encoberta que se estendia de 2.000 pés até aproximadamente 10.000 pés. Portanto, se quisessem voar através disso, só poderiam fazê-lo com orientação por radar. Mas como o comandante agora havia avistado uma abertura nas nuvens e fotos de passageiros posteriormente confirmaram que essa abertura realmente existia, ele provavelmente pensou que, já que não podia receber uma descida por radar, ainda assim conseguiria descer, descendo em órbitas através das aberturas nas nuvens, mantendo condições visuais durante toda a descida. O copiloto avisou o centro MEC sobre o plano. O controlador autorizou a descida em condições meteorológicas visuais e solicitou atualização da altitude. O comandante anunciou que faria uma órbita ao descer para 10.000 pés. Depois disso, ele mudou o modo lateral do piloto automático de navegação para a seleção de proa e saiu da rota navegação. Aqui surge o segundo aspecto polêmico dessa história. A decisão do comandante de descer abaixo de 16.000 pés. A Air New Zealand tinha um mínimo aprovado de 16.000 pés ao norte de McMurdo e 6.000 pés ao sul da estação, conforme o CAD. Com uma descida por radar, ambos estavam cobertos naquele briefing de rota. E você também deve se lembrar que alguns pilotos que estavam nesses briefings informaram à Comissão Real de Inquérito que lhes foi dito que eles poderiam realmente descer até o nível que fosse autorizado pelo controle de McMurdo. Bem, durante sua investigação, o chefe de investigação, Chippendale, não tinha conhecimento dessas alegações. Então, para ele, a decisão do comandante de descer abaixo de 16.000 pés, nesse ponto, foi uma violação intencional dos procedimentos operacionais padrão. Depois, ele apontou essa decisão como provável causa do acidente, para a frustração de muitos. Mas a investigação Mahon concluiu que provavelmente não era tão simples assim. Ele descobriu que praticamente todos os voos da Air New Zealand para a Antártica haviam descido abaixo de 6.000 pés. Pior ainda, ele achava que a administração da Air New Zealand aprovara tacitamente essa prática e depois ocultara essa informação de Chippendale. Pilotos anteriores da Antártica admitiram ter descido mais baixo na investigação, incluindo um ex-alto funcionário da Air New Zealand. A maioria também achava que não violou nenhuma política da empresa ao fazer isso. A administração e executivos da Air New Zealand negaram isso veementemente, mas Mahon destacou que voos baixos nessas operações para a Antártida eram de conhecimento público, já que muitos relatos de passageiros mencionavam voar a altitudes bem abaixo de 6.000 pés. O exemplo mais notável foi uma carta do presidente da McDonnell Douglas ao Chief Executive Officer da Air New Zealand, Maury Davis, seu amigo pessoal. Depois de voar para a Antártida, o presidente da McDonnell Douglas escreveu uma crítica entusiasmada sobre a experiência, destacando a vista da Antártida a 3.000 pés. Ele então enviou pessoalmente essa avaliação para Davis, e ela foi posteriormente incorporada a um artigo publicado por uma revista pertencente à Air New Zealand, cuja cópia foi então enviada para cada residência do país. Mas, incrivelmente, Davis ainda disse ao juiz Mahon que nunca tinha ouvido ou visto isso, no que Mahon absolutamente não acreditou. Mas é preciso dizer que, na visão de Mahon, 1.500 pés era uma separação de terreno perfeitamente razoável para um voo panorâmico em condições visuais. Como os regulamentos exigiam só 500 pés, ele acreditava que o gabinete de investigação aprovaria o mínimo se a Air New Zealand tivesse solicitado, mas não o fez. O ex-diretor de operações de voo afirmou ter sugerido uma altitude mínima de 2.000 pés em 1977, achando que o CAD aprovou isso. Ele se chocou ao saber que seu subordinado obteve aprovação do CAD para voo a 16.000 pés sem avisá-lo. Agora, você provavelmente já percebeu que a comunicação interna dentro da Air New Zealand não era muito boa, e você está absolutamente certo. Mahon afirmou em seu relatório que o Departamento de Operações de Voo não tinha procedimentos escritos para lidar com mudanças no plano de voo por computador. Nenhuma instrução escrita sobre o que deveria ser incluído nos briefings de rota para a Antártida, nenhum registro de comunicações importantes
e dos processos de tomada de decisão, nenhum arquivo central contendo todas as informações relacionadas aos voos para a Antártida, nenhum documento escrito relacionado às mudanças na rota navegação e, praticamente, nenhum memorando entre Chief Executive Officer, Conselho de Administração ou área comercial sobre a decisão de operar voos para a Antártida. O CEO da Air New Zealand afirmou que gerenciava na empresa verbalmente e não gostava de dar instruções por escrito. Por isso a cultura da empresa ficou assim. Mas essa admissão ganhou um tom mais sinistro depois que Mahon descobriu que o diretor executivo instruiu a equipe da companhia aérea a reunir documentos relevantes para o voo 901 e então triturar quaisquer cópias excedentes para evitar vazamentos para a mídia. Parte dessa trituração foi então realizada por funcionários que tinham sérios conflitos de interesse, e não havia um protocolo claro estabelecido sobre o que deveria ser considerado relevante e o que deveria ser destruído. Ainda pior, várias evidências dos pilotos, como o pulso caderno do comandante, foram recolhidas e desapareceram, nunca mais vistas. Então, entre a destruição de documentos, o desaparecimento de evidências, a retenção de informações de Chip and Dale, os depoimentos conflitantes entre pilotos da gerência e não gerência, a aparente evasividade em relação à rota navegação aérea diária e alegações implausíveis sobre as altitudes mínimas, o juiz Mahon passou a acreditar que a gerência da Air New Zealand estava mentindo sistematicamente para ele. Mais tarde, ele escreveu que todo esse comportamento suspeito buscava culpar os pilotos por algo que acreditavam ser perfeitamente razoável. Francamente, tendo a concordar, pois isso parece mais provável diante de todas essas evidências. E, com isso em mente, vamos continuar para a fase final desta história. Às 13h32, os pilotos discutiram onde descer, e o engenheiro de voo disse a um passageiro no cockpit que logo haveria melhores oportunidades de fotos. O comandante iniciou a órbita à direita, a cerca de 40 milhas náuticas ao norte da estação McMurdo, sobre uma área de gelo marinho, misturado com água aberta, que era visível através da abertura nas nuvens. Como mencionei antes, o comandante provavelmente achava que estavam ao norte da entrada do McMurdo Sound, pois ali estaria o marcador de 40 milhas em seu mapa caseiro. Mas, na realidade, a aeronave estava agora mais de 20 milhas a leste, logo ao norte da Baía Lewis, no lado norte da Ilha Ross. Agora, durante essa curva descendente à direita, a aeronave estabeleceu, brevemente, linha divisada com McMurdo, e às 13h35, as chamadas de teste da Torre ICE, no rádio VTUF, foram então subitamente ouvidas, alta e claramente, na cabine de comando. A tripulação informou a Torre ICE que pretendia descer para 10.000 pés em condições meteorológicas visuais e pediu novamente descida por radar nas nuvens, se possível. Antes que a torre respondesse, a linha divisada foi perdida e não foi possível restabelecer contato com a Torre ICE. A tripulação usou o rádio HF e avisou ao centro MAC que perdeu contato com a torre, ao que eles apenas disseram para continuarem tentando. E o copiloto começou a chamar a Torre ICE repetidas vezes, sem resposta. Por causa disso, o comandante iniciou a descida visual pela abertura nas nuvens, planejando voar visualmente abaixo delas até McMurdo. O copiloto avisou o controle de tráfego aéreo sobre suas intenções, e o centro MAC pediu que reportassem ao chegarem a 10 milhas da estação DME. Ninguém em McMurdo sabia que o voo 901 agora descia ao norte da Ilha Ross, não sobre o estreito de McMurdo. Isso ocorreu porque a Air New Zealand também não enviou as novas coordenadas do plano de voo para eles. A aeronave deveria ter sido brevemente visível no radar durante esse período, quando havia linha divisada para a Torre ICE. Mas mesmo que os controladores da torre realmente os tivessem visto, não teriam motivo para acreditar que os pilotos não sabiam sua verdadeira posição, especialmente porque haviam dito que estavam em condições meteorológicas visuais e, portanto, seguiriam visualmente em direção a McMurdo. A bordo da aeronave, uma série de eventos estava acontecendo, agora que iria conspirar ainda mais para esconder a verdadeira posição da tripulação de voo. Durante a órbita à direita, fotos de passageiros mostraram as falésias negras da Ilha Beaufort visíveis à esquerda da aeronave,
a poucos quilômetros a oeste. Se o avião estivesse sobre o Estreito de McMurdo, a ilha estaria bem mais a leste deles. Mas não parece que ninguém na cabine de comando percebeu isso. E claro, como nenhum dos pilotos tinha realmente estado na Antártica antes, e como relativamente poucas fotografias dessa área foram fornecidas no briefing, nenhum dos tripulantes sequer sabia como a ilha Beaufort deveria ser. O juiz Mahon acreditava que o viés de confirmação provavelmente os fez assumir que era um acidente geográfico, logo na costa da Terra Vitória, já que era isso que eles esperavam ver a oeste. E a única pessoa que saberia disso era o comentarista Peter Mulgrew, mas o juiz Mahon suspeitava que ele ia da cabine de passageiros à de comando enquanto a ilha Beaufort era visível, e portanto nunca a viu em nenhum momento. Momentos depois, Mulgrew chegou à cabine de comando e disse que não poderia guiar se não conseguisse ver nada, e que não havia nada a comentar até o momento. Enquanto isso acontecia, o relatório de Chippendale afirma que vozes ao fundo podiam ser ouvidas perguntando sobre a posição do Monte Erebus, o que Chippendale citou como o primeiro de vários comentários que indicavam uma crescente incerteza sobre a posição da aeronave. Mas esses comentários estavam ao fundo, eram conversas cruzadas e não foram atribuídos a nenhuma pessoa em particular. O juiz Mahon concluiu que provavelmente era só uma conversa entre alguns passageiros que ainda visitavam a cabine. De qualquer forma, enquanto a tripulação completava a primeira órbita de 360 graus, eles ainda estavam em VMC, descendo por 6.000 pés, mas ainda não haviam alcançado a base das nuvens. Então, o comandante decidiu realizar uma segunda órbita dentro da área livre, desta vez para a esquerda, enquanto também continuava sua descida até 2.000 pés. O copiloto avisou o centro MEC, que confirmou o recebimento. E o comandante também mencionou a Mulgrew que eles haviam recebido uma mensagem de Scott Bass, informando que as condições estavam claras sobre os vales Taylor e Wright, em Victoria Land. Mas ele não recebeu nenhuma resposta a isso. Em vez disso, Mulgrew agora se dirigiu aos passageiros dizendo: "Ainda não consigo ver muita coisa no momento. Vou mantê-los informados assim que eu vir algo que me dê uma pista de onde estamos." O que mostrou de forma conclusiva que ele definitivamente não tinha visto a ilha Beaufort nem qualquer outro ponto de referência até aquele momento. A aeronave desceu e o copiloto logo anunciou 1.000 para descer, até a altitude prevista de 2.000 pés. O comandante seguiu usando o seletor para guiá-los de volta à proa original. E ao fundo, conversas entre pessoas não identificadas novamente pareciam captar alguém perguntando onde Erebus estava. Outra pessoa respondeu que estava à esquerda, a cerca de 20 a 25 milhas, ao que outras pessoas pareceram expressar dúvida ou incerteza. Mas todas essas falas foram, na verdade, marcadas como ininteligíveis na transcrição original. Chippendale usou sua interpretação dessas falas para afirmar que a tripulação estava incerta sobre a posição e que o comandante ignorava preocupações dos engenheiros de voo. Mas a investigação Mahon não deu grande importância a essa interpretação. Não só era duvidoso que essas falas realmente tivessem sido ditas, mesmo que fossem, não havia evidências de que foram direcionadas ou ouvidas pelos pilotos. Nem o comandante nem o copiloto pareciam expressar qualquer dúvida sobre onde estavam naquele momento. Como eu disse, eles provavelmente achavam que sabiam onde estavam e para onde iam. Até então, nada havia ocorrido para mudar essa preconcepção. Mulgrew agora avistou uma faixa de terra à distância, o que o levou a dizer: "Ali é a borda." Ele não explicou de que borda estava falando, mas isso provava que eles estavam definitivamente em condições visuais, provavelmente abaixo das nuvens. Às 13h47, com a aeronave agora se aproximando de sua proa original, o comandante reativou o modo navegação para retomar a rota navegação, e isso realmente deveria ser a pá de cal em qualquer argumento. Dizer que ele sabia para onde a rota estava levando, ou que ele estava incerto sobre isso de alguma forma. Veja, como piloto, é super importante não ser apenas um escravo do visor de navegação. Devemos saber para onde o piloto automático nos leva, mesmo seguindo uma rota pré-programada. Então, se eu souber que a rota programada me levaria em direção a terreno elevado, ou se eu não souber para onde ela vai me levar, eu simplesmente não usaria essa linha de rota. Até que isso seja confirmado,
principalmente não abaixo da altitude mínima de segurança. Então, o juiz Mahon e eu concordamos totalmente. A única explicação plausível é que o comandante acreditava que a rota-navegação o levaria sobre as águas do Estreito de McMurdo. Não haveria situação em que ele ativaria esse modo sabendo disso. O Monte Erebus estava se erguendo a 10.000 pés acima deles, bem à frente, naquela mesma rota. Agora, existe uma leve concepção errada de que o voo 901 ainda estava voando dentro das nuvens a partir deste ponto, mas tanto Chippendale quanto Mahon descobriram que esse não era o caso. Essa ideia errada provavelmente surgiu da decisão seguinte do comandante de continuar descendo pela rota-navegação de 2.000 a 1.500 pés. Mas fotos tiradas por passageiros durante esse período mostraram claramente que o avião estava em ar limpo, com gelo marinho abaixo e pequenas faixas de terra visíveis à distância. Com o avião em ar limpo abaixo das nuvens, o Monte Erebus deveria estar visível à frente, mas o gravador de voz do cockpit não mostra que os pilotos o viam. Como isso seria possível? Bem, a resposta provavelmente é o fenômeno whiteout. Não whiteout no sentido de nevasca intensa. Neste caso, o termo indica um fenômeno de ar claro nessas condições, com o solo coberto por neve branca e uma camada uniforme de nuvens brancas acima. Quando isso ocorre, a luz solar é refletida pela neve, cristais de gelo e depois pela camada de nuvens, de um lado para o outro em todas as direções, até que a iluminação se misture e se torne uma luz completamente branca e uniforme. A percepção humana de profundidade e distância depende principalmente de tamanhos, contraste e sombras. Mas sob esse tipo de condição, todo o contraste desaparece, o que significa que terrenos ondulados ou inclinados podem se tornar quase completamente invisíveis. Se você estiver esquiando, pode acabar entrando em uma vala sem perceber, mas ao pilotar um avião, talvez não perceba um terreno elevado à frente. Durante a missão dos Estados Unidos da América na Antártica, entre 1950 e 1960, 25 acidentes, ou 40% do total nesse período, foram causados pelo fenômeno de whiteout. Vale dizer também que isso não era raro. Não, basicamente essa é a condição padrão quando há uma camada de nuvens encobertas na Antártica. Mais um fenômeno sobre o qual os pilotos não foram informados durante aquele briefing sobre a Antártica. O voo 901 seguiu para o sul, enquanto os pilotos não percebiam que voavam direto para uma armadilha causada por ilusão de ótica. Enquanto isso, o comandante já havia descido a 1.500 pés. O copiloto disse: "Vamos conseguir enxergar mais longe de qualquer jeito", o que poderia ter significado que descer ajudaria eles a enxergar mais adiante no que eles achavam ser o Estreito de McMurdo e que, portanto, isso poderia ajudá-los a identificar algum tipo de ponto de referência. Ao fundo, o CVR continuou captando trechos de conversas, que Chippendale mais tarde transcreveu como: "Um pouco denso aí, hein, Bert? E você está realmente demorando enquanto está nos instrumentos desta vez, não é?" E com isso, mais uma controvérsia surgiu sobre a transcrição do CVR durante a investigação Mahon. Ficou claro que um grupo de pilotos da Air New Zealand e investigadores do OAAI ouviram as fitas do CVR na sede do NTSB, em Washington. Eles passaram 5 dias produzindo a transcrição das conversas, muitas vezes abafadas e fracas, na cabine de comando. Muitas falas, portanto, foram marcadas como ininteligíveis, mas mais tarde, durante a investigação, o inspetor-chefe Chippendale levou o CVR para o Reino Unido e consultou alguns especialistas em análise de áudio lá, que o ajudaram a detalhar essa transcrição. Um total de 55 adições e alterações foram feitas, nenhuma das quais foi revisada pela equipe original de transcrição, nem por alguém com conhecimento da tripulação, do DC-10 ou das operações da Air New Zealand. Ambas as linhas que mencionei foram acrescentadas depois por Chippendale. Ele usou essas informações para sugerir que havia preocupação crescente com o clima entre os engenheiros de voo na parte de trás da cabine. Mas o juiz Mahon concluiu que nenhuma dessas linhas era inteligível ou sequer se assemelhava ao que foi escrito, o que provavelmente ficou melhor exemplificado pelo fato de que ninguém na cabine foi nomeado. But Mahon escreveu que o próprio Chippendale
foi afetado pelo viés de confirmação e, por isso, interpretou essas linhas ininteligíveis de uma maneira consistente com sua noção pré-concebida do que estava acontecendo. As evidências mostraram que, nesse momento, não havia alarme ou preocupação na cabine de comando. Pelo menos ainda não. À esquerda e à direita, os pilotos já podiam ver duas áreas de terra à distância. Essas eram as margens do Cabo Tennyson e do Cabo Bird, que delimitavam a entrada da Baía Lewis, imediatamente ao norte do Monte Erebus. Mas se os pilotos acreditavam que estavam realmente voando em direção ao Estreito de McMurdo, e sem nunca terem estado nessa área antes, provavelmente presumiram que esses eram os dois cabos na entrada do Estreito de McMurdo. Em vez disso, isso teria acontecido apesar do fato de que a entrada do Estreito de McMurdo é muito mais larga do que a entrada da Baía Lewis. Mas na Antártica, sem objetos reconhecíveis além do gelo interminável, é incrivelmente difícil julgar a distância, mesmo sob condições perfeitas. E assim, o viés de confirmação e a falta de experiência prévia na Antártica provavelmente selaram a armadilha. Nos segundos seguintes, o comandante perguntou se eles estavam captando o sinal do equipamento de medição de distância, provavelmente porque ele não reconhecia pontos de referência e queria checar a posição deles. O copiloto disse que não recebiam nada e o comandante comentou: "Essas condições não parecem nada boas, não é? Muito provavelmente devido à crescente falta de definição do terreno, mas ainda assim, sem perceber que as áreas brancas à frente deles agora não eram apenas névoa. Na verdade, era a má encosta do Monte Erebus se aproximando rápido. De qualquer forma, em resposta ao comandante, o comentarista concordou. Não, eles não vêm. O comandante pediu ao copiloto para tentar contatar a Torre Ice novamente, provavelmente para confirmar a distância. O copiloto tentou, mas não conseguiu novamente. Olhando pela janela da cabine, o comentarista agora disse: "Aquilo parece ser a borda da Ilha Rossa ali." Ao que o engenheiro de voo respondeu: "Eu não gosto disso." O comandante perguntou ao copiloto se recebeu resposta da Torre Ice, o que não ocorreu. Com uma apreensão repentina, o comandante disse: "Estamos a 26 milhas ao norte. Precisamos subir para sair." Com isso, ele quis dizer que, a 26 milhas do destino, já deveriam ter visto marcos de McMurdo. E como não viram, era hora de subir para se reorientar. O primeiro oficial disse: "Sim, pode virar à direita. Não há terreno elevado se você fizer um 180, o que na verdade não era o caso. Ele simplesmente não conseguia ver o terreno devido ao fenômeno de whiteout." O comandante, então, mudou do modo navegação para o modo de seleção de proa e começou a girar o botão para a direita, fazendo com que o avião entrasse em uma curva suave à direita. Agora, ainda não havia urgência nas vozes ou ações dos pilotos, o que só nos mostra que, neste estágio, eles achavam que ainda estavam sobre o Estreito de McMurdo e agora apenas saíam da situação. Devido à falha em identificar pontos de referência, não porque acreditassem que estavam em algum perigo real, mas isso estava prestes a mudar. Apenas segundos após o comentário do primeiro oficial, a aeronave sobrevoou a costa norte da Ilha Ross, passando sobre as enormes falésias de gelo de 90 metros na base do Monte Erebus, com a encosta da montanha agora subindo rapidamente sob eles. O GPWS de repente foi ativado e começou a alertar. Whoop, whoop, pull up. Era um FPWS de primeira geração, diferente do aprimorado atual. Portanto, ele não conseguia olhar à frente da aeronave, apenas diretamente abaixo, e com a aeronave ainda voando em direção à inclinação de 13 graus do Monte Erebus, a uma velocidade de 260 nós, eles simplesmente ficaram sem tempo. Observando o meu radioaltímetro diminuir, o engenheiro de voo anunciou 500, 400, e o comandante começou a puxar o nariz para cima, enquanto calmamente solicitava potência de arremetida. Seguindo o procedimento para uma manobra de escape de terreno, o nariz começou a subir e os motores aceleraram para a potência máxima de arremetida, alertando os passageiros de que algo estava subitamente errado. Mas eles não teriam tempo de perceber o quê. 6 segundos após o aviso do sistema de proximidade do solo, o voo 90, um da Air New Zealand, colidiu diretamente com uma geleira a uma altitude de 1.500 pés,
nas encostas inferiores do Monte Erebus. O impacto brutal despedaçou completamente a aeronave, lançando enormes partes do DC, 10 montanhas acima, pela face inclinada, cercadas por chamas intensas vindas dos tanques de combustível rompidos. Poucos segundos depois, os destroços cessaram e o silêncio retornou ao lugar desolado. No fim do mundo, nada mais se movia. Após meia hora sem notícias do DC-10, os controladores de McMurdo o deram como desaparecido e iniciaram uma busca inédita. A notícia de uma aeronave desaparecida na Antártida se espalhou rapidamente, mesmo antes dos destroços serem finalmente encontrados a 1h da manhã do dia seguinte, ainda fumegando sob o sol da meia-noite. Nenhum dos 257 passageiros e tripulantes sobreviveu, tornando esse o pior desastre em tempos de paz na história moderna da Nova Zelândia. E o trabalho de resgate foi então absolutamente exaustivo. A investigação do OAAI concluiu que a provável causa foi o comandante manter o voo baixo, em direção a uma área com visibilidade ruim de superfície e horizonte. Quando a tripulação não tinha certeza da posição e não conseguia detectar o terreno elevado, que interceptou a trajetória do voo. Porém, as evidências apresentadas à comissão de inquérito do juiz Marrom depois anulariam essas conclusões. Ele concluiu que a tripulação tinha certeza de sua posição, embora estivesse enganada, e que o voo em nível tão baixo era permitido e provavelmente incentivado pela Air New Zealand. Assim, sua comissão chegou à conclusão de que a causa provável do acidente foi uma falha de comunicação dentro do Departamento de Operações de Voo da Air New Zealand, o que resultou na alteração da rota-navegação para sobrevoar o Monte Erebus sem que ninguém informasse a tripulação. Mas ele foi muito além de apenas determinar a causa provável. No relatório final, ele afirmou que a Air New Zealand sabia desde o início que a mudança na rota-navegação causou o acidente. A administração e executivos da companhia aérea conspiraram para encobrir o fato, destruindo documentos e dando depoimentos falsos a Chippendale e à Comissão Real. E foi isso que levou Mahon a escrever o que, provavelmente, é a frase mais infame já incluída em um relatório de acidente aeronáutico. As seções manifestamente falsas dos depoimentos que ouvi não poderiam ter sido resultado de engano ou má lembrança. Elas se originaram, sou obrigado a dizer, que em um plano premeditado de engano, elas faziam parte de forma muito clara de uma tentativa de ocultar uma série de erros administrativos desastrosos. E assim, em relação aos itens específicos de evidência aos quais me referi, sou forçado, com relutância, a dizer que tive que ouvir uma ladainha orquestrada de mentiras. Essa decisão se tornou extremamente controversa na Nova Zelândia, e o relatório bombástico logo se transformou em ataques partidários. Isso envolveu até o próprio primeiro-ministro, que mais tarde entrou em uma série de disputas públicas desagradáveis com o juiz Marrom sobre suas conclusões. No final, a Air New Zealand apelou ao Conselho Privado em Londres para a revisão judicial, que concluiu que Mahon ultrapassou seu mandato ao alegar conspiração e perjúrio, que era apenas para encontrar as causas do acidente e as partes responsáveis. E, como resultado disso, essa parte da conclusão dele foi oficialmente descartada. Mas o impacto que suas descobertas tiveram na sociedade neozelandesa não pode ser subestimado. Nenhuma investigação de acidente aeronáutico foi tão exposta ao público na história. Quero dizer, o juiz Mahon recebeu flores em sua porta. Pessoas pagaram por suas refeições em restaurantes e cópias do seu relatório depois sumiram das prateleiras das livrarias. Mesmo que suas conclusões tenham sido anuladas por uma questão técnica, ainda não sabemos ao certo se realmente houve uma série orquestrada de mentiras, ou se as pessoas estavam apenas tentando se proteger. Para ser sincero, isso provavelmente não importa. A principal lição desse acidente, em minha opinião, é a importância de tratar operações incomuns com o máximo respeito, considerando planejamento e fatores humanos. Porque se não respeitarmos lugares hostis como a Antártica, é muito fácil cair nas armadilhas que esses tipos de lugares inevitavelmente vão criar. O juiz Marrom também sentia da mesma forma, e é por isso que quero encerrar este vídeo com as palavras que ele usou
para concluir o relatório. A chave final para a tragédia estava aqui, no silêncio branco da Baía Lewis, o lugar para onde o avião foi guiado com precisão por seu sistema de navegação microeletrônico, apenas para ser destruído em céu claro e sem aviso, por um truque malévolo da luz polar. Agora, minha equipe tem trabalhado muito para tornar este vídeo uma realidade. Todos, desde nossa roteirista Kira, que analisou milhares de páginas de documentos para escrever isso, até nossa equipe de gráficos, que trabalhou dia e noite para entregar o vídeo a tempo. Estou muito orgulhoso de todos os envolvidos. E se você quiser ajudar a apoiar esse tipo de produção gigantesca, por favor, escaneie este código KEYHOLE, acesse patreon.com/join/mentorpilot. Meu nome é Peter Hornfeld e este é o Mentor Pilot. Tenha um dia fantástico e até a próxima. Tchau, tchau.